Meus amados irmãos e a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos ao canal Esperando o Salvador. Meu nome é Antoniel Alves e hoje nós vamos trazer mais uma porção bíblica, né, para alimento de nossa alma. Hoje nós vamos falar de um assunto vamos falar sobre avivamento. Talvez você já tenha ouvido tanto, né? É um assunto pregado na maioria dos nossos púlpitos, falado sobre avivamento, sobre ser avivado, né? E diversos textos são usados, né? Nessa aplicação para o avivamento. E hoje nós vamos usar um texto aqui, para nós analisarmos um pouco, que é em Abacuque. Abacuque 3. Esse é um dos mais conhecidos, né? 3:2. Do 1 em diante, até o 2. Até o 3, vamos ler. Vamos ler esses 3 versículos e extrair algo para as nossas vidas que Deus quer falar conosco, né? Diz assim: a oração do profeta Abacuque, uma confissão. A oração, nós vemos aqui, que ela tem várias formas de oração, né? E essa aqui é uma confissão, né? Oração como uma confissão, né? Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras que faze-as conhecida em nosso tempo a tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do santo monte, veio do monte Parã. Nós estamos vendo aqui nessa oração de Abacuque que é uma forma de cântico, né? Que essa oração dele, ela não deixa de ser um cântico, né? Pois se você for analisar, ela tem umas pausas, né? Como se fosse uma canção, uma estrofe de uma canção. E ele era um profeta da época de Jeremias também, né? Contemporâneo. Abacuque é um homem chamado, né? Com esse chamado profético. Nós vemos no capítulo 1 Abacuque se lamentando, Abacuque apresentando a Deus o contexto da sua época, um contexto de violência, de silêncio, que ele disse que Deus não estava falando, que clamou por socorro, né? O clamor dele, que clamar aqui é em voz alta, as crises, né? A condição do povo daquela época. E ele começa as suas queixas, né? Para Deus, né? Se queixando. E quando chega no capítulo 2, ele diz que ia ficar no posto dele de sentinela, tomarei posição sobre a muralha. Ele está se posicionando aqui, como ele era um poeta também, ele está de forma poética para explicar o seu posicionamento como de um sentinela na guarda, né? Como um vigia, como alguém que está na guarda ali, numa guarita, né? Numa sentinela, está de sentinela, está no seu posto ali, é o seu turno, né? Como tivesse, ele disse: agora eu vou me posicionar diferente e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Antes ele estava reclamando de que não estava ouvindo a voz de Deus, nem nada e tal. Agora ele já tomou um posicionamento diferente. Vai ficar lá e esperar. E aí depois Deus manda ele falar os ais, né? Os juízos de Deus sobre aquela nação. E ele vai descortinando lá uma série de juízos que Deus tem a trazer sobre aquele lugar, né? Sobre aquele povo daquela época. E é interessante que nós falamos de avivamento, nessa versão que eu disse aqui, diz realiza de novo em nossa época. Em outras versões diz assim:
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica, faz conhecida. Aviva. Veja que o avivar é justamente o que essa versão aqui diz, assim, o avivar no original ele é fazer de novo. O avivar, o avivamento, ele não tem aquele contexto de muitas emoções, de muito movimento, de algo que vai impactar a pessoa só naquele momento, que vai deixar a pessoa naquela explosão, naquele momento, vai ser algo assim tão explosivo, mas depois vai passar. Não, o avivamento ele é diferente. Por isso o tema desse vídeo aí é assim, ó. O tema do vídeo, vocês vão ver que é esse, é avivamento, emoção ou reflexão. Por que eu usei isso? Porque quando se fala de avivamento, a primeira ideia que nós temos é de algo que vem assim explosivo, né? Que vem de uma forma que venha mexer bastante com as nossas emoções, de forma tal que é como se a gente saísse de si, e não é. O avivamento bíblico, ele leva o homem a refletir. O avivamento que Abacuque pediu, que Abacuque estava pedindo na sua oração, era um avivamento que levasse eles a lembrar dos feitos de Deus. Ele estava pedindo: aviva, Senhor, faz de novo. Faz de novo o quê? Ele diz: olha, Deus veio de Temã, passado, libertação do Egito. O santo veio do monte Parã, Egito, a libertação do povo. Então aqui o que Abacuque está trazendo à memória é o avivamento aqui que ele está falando. Ele na verdade está lembrando do que Deus fez no passado. E está citando o que Deus fez no passado e dizendo: Senhor, faz de novo. Esse é o avivamento. Certo? Não era só também um saudosismo, né? Como alguém fica lembrando: ah, tempo tal era bom, o tempo tal era isso, era aquilo. Não, ele estava buscando, estava pedindo a Deus: Senhor, faz de novo. Tu és o Deus que fez tudo isso. Tu és o Deus que tirou o povo lá com mão forte lá do Egito. Nós ouvimos já falar da tua fama. Ele disse: então realiza de novo, então faz de novo, então aviva no meio dos anos. É isso aqui que vai mudar a mente e o posicionamento de muitas pessoas nos seus momentos difíceis. É lembrar do que Deus já fez. E a mensagem que eu quero trazer nesta tarde para a sua vida é: não se esqueça do que Deus já fez. Não se esqueça do que Deus já fez por você, do que Deus, dos feitos, das maravilhas que Deus já realizou, que você pode conhecê-la também através da sua palavra e as experiências que você teve com Ele. Não deixe isso cair no esquecimento. Mas isso será um diferencial, será algo que irá avivar a sua fé, certo? Será algo que vai, na verdade, te dar um gás novo, certo? Não é um poder mágico, não é uma coisa assim que vai te deixar assim num momento de êxtase por alguns momentos, por alguns minutos, por algumas horas, e depois você, quando tornar daquilo, tá do mesmo jeito. Não, muito pelo contrário. Isso aqui é um momento de reflexão profunda, internalizando, canalizando isso aqui, e depois colocando para fora em forma de atitude. O seu posicionamento, o meu posicionamento, olhando para esse texto, vai ser diferente se colocarmos em prática. O nosso posicionamento vai ser totalmente diferente diante das adversidades, diante dos tempos que vivemos. Então aí está. Isso é avivamento, é reflexão. E é uma reflexão muito forte, algo muito intenso. É internamente, de uma forma subjetiva, né?
mas de uma forma em que vinha provocar mudança. Isso é avivamento, viu? Avivamento começa na palavra, lembrando dos feitos do nosso Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal e compartilha. Em nome de Jesus.